pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, tá certo? E sempre como a gente traz no começo da aula, né, algumas orientações para que você faça cada vez mais proveito das nossas aulas, tá certo? Explicar um pouco do formato da nossa aula nesse momento, um pouco também de como é a dinâmica da nossa aula, de como é que você pode rever essa aula quando ela estiver no nosso canal no YouTube. Então essas orientações que eu trago no início da aula é para te deixar mais próximo da gente, para que a gente faça a aula cada vez mais interessante para você e cada vez mais participativa, tá certo? Então, como eu disse no início, se você está assistindo essa aula ao vivo agora pela TV, em breve ela estará no nosso canal no YouTube e lá no canal já está organizada as playlists, procura lá a playlist da tua turma, dá uma navegada também em outras playlists, olha as aulas que estão lá, tá certo? E qualquer dúvida que você tenha, escreva lá nos comentários do canal, tire alguma dúvida, alguma orientação que você quer a mais, alguma crítica que você precise fazer sobre o nosso trabalho, tá certo? Você também, colega professor, colega professora, participa também com a gente, no momento está sendo lá pelo canal do YouTube, mas em breve teremos novidades de como será essa comunicação, de como é que essa interação vai ser nas nossas aulas, e vai ser cada vez melhor, tá certo? E uma outra coisa é com relação ao formato da nossa aula, uma aula de matemática nesse formato, tá certo? Então, como a gente sempre vem trazendo, a gente vai buscar mais a descrição dos conceitos, na maioria das vezes, do que dar uma ênfase aos cálculos e às técnicas. Mas em alguns momentos a gente vai precisar, de fato, descrever uma técnica, né? Parar para pensar com relação a um tipo de cálculo, um tipo de técnica, que é no caso da aula de hoje, tá certo? Se na aula anterior, lembrando que essa agora é a segunda aula de um bloco de 3 aulas, onde nós estamos estudando alguns elementos da álgebra, né? Na aula anterior, a gente falou da ideia de equação, do que é uma equação, como se pode resolver ou como se pode pensar na resolução de uma equação. Na aula de hoje, como eu falei no final da aula anterior, a gente vai trabalhar com os sistemas de equações, né? Ou seja, quando eu for trabalhar com mais de uma equação, como é que a gente resolve duas equações ao mesmo tempo, tá certo? E na próxima aula a gente vai fazer a representação gráfica de um sistema e de uma equação, tá certo? Então, como eu disse, a descrição do conceito, as ideias, quando essa aula estiver no YouTube, vê com calma cada uma das passagens que nós vamos ter na aula de hoje, tá certo? Vamos ter algumas orientações com relação a técnicas, com relação a procedimentos. Então é importante que quando você tem alguma dúvida, algum questionamento, se não ficou claro para você, escreve lá, que será um prazer te responder, tá certo? Porque a maioria desses conceitos precisa que você saiba explicar passo a passo o que é que você está fazendo, para que não fique aquela técnica que você faz simplesmente por fazer, tá certo? Então, como eu disse, essa é uma aula no formato digital e as ferramentas que nós utilizamos aqui, todas as imagens, todas as animações utilizadas na aula são do Canva e o avatar é do Bitmoji, tá certo? Então vamos lá, né? Trazendo mais uma vez de que se você está assistindo essa aula pela TV agora, em breve ela estará no nosso canal no YouTube e acompanha por lá, manda lá a sua opinião e quando aparecer em algum momento da aula esses símbolos aí do chat, é porque é como se fosse aquele momento na aula presencial em que você levanta o braço e diz, professor, não entendi, tá certo? Então escreve para a gente lá. Eu já trouxe em aulas passadas o que um estudante estava com dúvida, escreveu lá no nosso canal e eu trouxe a explicação e é muito importante que nesse momento vocês participem lá, tá certo? E uma outra coisa lá sobre o nosso canal é que temos uma grande quantidade de visualizações, mas ainda não é a mesma quantidade de inscritos, tá certo? Então se inscreve lá, acompanha as nossas aulas por lá também, tá certo? E é o momento que a gente tem, no momento é o que a gente tem de interação, tá certo? Então será um prazer responder vocês lá, tirar suas dúvidas, tá bom? Então vamos começar, não é? Então, como eu disse anteriormente, a gente está estudando álgebra, que é uma área da matemática onde a gente precisa de um certo grau de abstração, simplesmente porque a gente pega coisas da realidade e transforma elas em coisas da pura matemática, ou seja, de uma linguagem específica da matemática, né?
Eu diria muitas vezes que a gente está fazendo uma espécie de uma tradução do português para uma linguagem específica da matemática, que eu vou chamar aqui de matematiquês, comparando com o português. É uma linguagem específica, né? Ou seja, quando a gente vai fazer conta com letras, eu falei na aula anterior que não se faz conta com letras. As letras estão ali como uma função e no sentido de equação, as letras aparecem lá como incógnita, ou seja, informações desconhecidas. E a busca para se resolver uma equação é uma busca de você descobrir essa informação desconhecida, tá certo? Então, como a gente sempre traz nas aulas que são sequências, a gente traz um pouco o resumo do que a gente fez na aula anterior, tá certo? Então, vamos aqui para a tela para a gente ver o que a gente discutiu um pouco na aula anterior, né? Então, se você está lembrado, na aula anterior, a gente falou de equação tentando fazer uma associação com a ideia de equilíbrio, né? Então, o que está em equilíbrio vai servir para a gente como uma situação para pensar numa equação, né? Até a própria palavra equação, ela é similar, pelo menos ali o comecinho da palavra, né? De equação, equilíbrio, equivalente, equidistante, são sempre situações que trazem a ideia de equilíbrio, tá certo? Eu trouxe o exemplo aí, eu falei até dessa balança de 2 pratos, que hoje em dia raramente se utiliza, né? Ou seja, na mais simples quitanda que você for, provavelmente já tem uma balança digital, né? Mas a ideia da balança é você buscar o equilíbrio, tentando descobrir o peso de alguma coisa que você necessita. Nesse caso aqui, né, eu coloquei essa balança em equilíbrio e observei que eu pegando esses 2 pesos aí, no caso um de 1 kg, o outro de meio quilo, quando eu coloco de um lado da balança, o que eu colocar do outro lado e permanecer em equilíbrio a balança, significa que o peso de um lado é igual ao peso do outro, consequentemente eu descubro qual é o peso do objeto que eu estou querendo descobrir, tá certo? Então, como a gente fez isso daí, ó, selecionando 2 pesos, colocando de um lado da balança, se permanece em equilíbrio, significa que essas 2 coisas, no caso os pesos e aquele cesto com frutas, eles têm a mesma massa, o mesmo peso que a gente diz comumente, tá certo? Então é a ideia que a gente vai tentar trazer para resolver uma equação e o que vem em sequência com relação à equação, que são os sistemas de equações, que é o tema da nossa aula hoje, tá certo? Então a gente vai tentar usar essa ideia de equilíbrio, né? Sempre que você estiver resolvendo uma equação, a ideia de equilíbrio é a ideia que está por trás de você tentar resolver uma equação, descobrir informações desconhecidas com o objetivo de tentar manter o equilíbrio, né? Então a palavra equilíbrio seria a palavra-chave para a gente tentar compreender a ideia de equação. E a gente também vai utilizar a palavra equilíbrio para explicar alguns procedimentos que a gente utiliza na hora de resolver uma equação, né? Então, quando a gente vai manipular elementos de uma equação, ou seja, números ou letras, a gente vai ver que essa manipulação de letras e números, a explicação delas é por conta do equilíbrio de uma balança de 2 pratos, se a gente está associando uma equação a esse equilíbrio aí, tá certo? Então, toda vez que você utilizar uma técnica de resolução de uma equação ou de um sistema de equações, entenda que no final das contas você está fazendo algo parecido com o equilíbrio de uma balança, né? E essas informações desconhecidas, a gente já viu na aula anterior, que é o que a gente vai utilizar letras, né? A gente faz a pergunta, letra e número, quando eu tenho uma equação, o que significa isso daí? Os números é o próprio número que você conhece, ou seja, a quantidade, representando a quantidade, e a letra, ela vai representar uma informação desconhecida, né? Eu já até antecipei que as letras na matemática ou são variáveis ou são incógnitas. No caso das equações, são incógnitas, ou seja, são informações desconhecidas. Então, toda vez que você se deparar com uma equação e tiver uma letra, aquilo representa uma informação desconhecida. Eu trouxe essa imagem aí, não é, que são elementos que aparecem muitas vezes em redes sociais, em grupos de WhatsApp, quando te mandam lá qual o valor daquela expressão. Só que essa expressão, ao invés de estarem com letras, estão com símbolos aí, né? Estão com figuras. No caso aqui, trevo de 4 folhas, um sol e uma joaninha. Então, a gente fez a solução dessas equações na aula anterior, tá certo? Procura lá no nosso canal no YouTube que tem a explicação passo a passo de como a gente fez, tá certo?
Apesar de que hoje a gente vai fazer algo bem parecido, né? Ou seja, a gente vai utilizar ou letras, ou objetos, ou figuras que representam objetos para tentar descobrir as informações desconhecidas. Eu diria que a ação principal de resolver uma equação ou sistemas de equações é você buscar as informações desconhecidas. Mas por que você faz isso? Porque, como eu disse já no início, a gente utiliza a equação como uma tradução de algo do nosso cotidiano para uma linguagem matemática e depois ela retorna para o nosso cotidiano para dar respostas a algumas perguntas que nós temos, tá certo? Então, como se fossem ferramentas para se resolver alguns problemas, né, tá certo? Então, o que a gente viu também na aula anterior é que essa letra utilizada para informação desconhecida, eu utilizei como exemplos também figuras, tá certo? Então, sempre que a gente está resolvendo uma equação ou um sistema de equações, a gente tenta usar o equilíbrio como a ideia ou a técnica ou raciocínio que eu utilizo para resolver uma equação, tá certo? Então, uma equação nada mais é do que a tradução de algum problema do cotidiano que você leva para a matemática, eu estou chamando lá de matematiquez, né? Ou seja, você traz para o universo matemático e nesse universo matemático você vai aplicar as técnicas e como resposta você volta para o mundo real, o mundo cotidiano, tá certo? Então aqui foram imagens do que a gente discutiu na aula anterior, tá bom? Então vamos lá, né? Então na aula de hoje a gente vai tentar fazer algo parecido com o que a gente fez na aula anterior. Então se você está assistindo essa aula como a primeira aula dessa semana, a primeira aula desse bloco de aulas para o 8º ano, eu aconselho que você assista a aula anterior e faça com que essa primeira aula sirva de base para você compreender algumas situações aqui, tá certo? Mas se você está assistindo essa como primeira, acompanha, porque todos os passos que vão ser dados aqui, eles são totalmente ligados às ideias que a gente está descrevendo aqui na aula, tá certo? Então vamos lá. Aqui na tela, observe que eu tenho essa situação, né? Ou seja, uma bola de vôlei mais uma bola de basquete igual a 30. Uma bola de vôlei menos uma bola de basquete igual a 10. Então entenda que a bola de vôlei e a bola de basquete estão nessas situações aí tomando lugar de uma informação desconhecida, aonde eu poderia utilizar letras, e a gente vai fazer isso daqui a pouco, tá certo? Então eu estou utilizando esses objetos simplesmente por uma escolha para que a gente observe que independente do objeto, independente da letra, o que a gente está tentando buscar é aquela informação desconhecida. Corrigindo aqui, né, eu falei informação desconhecida, só que a gente vai ver que no caso da aula de hoje, vamos tentar buscar as informações desconhecidas. No caso aqui, eu tenho duas bolas, né, uma de vôlei e uma de basquete. Então, olhando para essa situação, a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe esse tipo de exemplo aí lá nas redes sociais, é a gente tentar resolver simplesmente colocando números e ver se dá certo. Isso funciona bem naquele que a gente viu na aula anterior, só que se você observar nesse daí, pode ser que não chegue à solução de maneira tão simples, tá certo? A gente vai aprender algumas técnicas. Então o que acontece é o seguinte, aquela primeira equação ali está dizendo que o valor da bola de vôlei mais o valor da bola de basquete é igual a 30. Se você parar para pensar, eu posso encontrar várias respostas para aquela primeira ali. Um número que quando somado com o outro dá 30, ou seja, eu vou ter uma infinidade de números para ser a solução que eu queira. Só que, por exemplo, vamos supor que eu diga que cada uma daquelas ali vale 15. Perceba que para a primeira equação, ó, ok, mas será que vai valer para outra também? Ou seja, será que essa informação ela é válida também para a equação de baixo? Perceba que eu poderia também escolher 25 e 5. 25 mais 5, 30, funciona. Aí eu refaço a pergunta. Será que a bola de vôlei 25, a bola de basquete 5, também vai servir para a equação de baixo? A gente vai perceber que não, né? Ou seja, se eu disser que é 15 e 15, 15 menos 15 não é 10. Então, dizer que aquela bola de vôlei e a bola de basquete valem 15 cada uma, não funciona. Tem que valer para todas. Se eu chamar, por exemplo, no caso da outra situação, se eu troco aqueles valores, será que vai dar certo? Então, para a gente não ficar só na tentativa, a gente vai começar a ver algumas técnicas na aula de hoje, tá certo? Aquilo que eu falei anteriormente, né? Ou seja, eu estou usando símbolos, como por exemplo, a bola de basquete e a bola de vôlei, mas eu poderia usar letras
não faria diferença alguma. Então, você percebe pela imagem aqui que eu posso usar de cima utilizando aquelas bolas e eu posso usar de baixo utilizando as letras, né? Ou seja, Y é bola de vôlei e W é bola de basquete, tá bom? Então, voltando aqui, o que é um sistema de equações, né? Ou seja, a gente viu na aula anterior o que é uma equação, algumas maneiras de resolver uma equação. Um sistema de equações seria como se eu tivesse que resolver uma ou mais equações ao mesmo tempo. No caso dos anos finais, até o 9º ano, comumente você só resolve 2 equações ao mesmo tempo, tá certo? Podem aparecer algumas situações com 3 ou mais equações, mas são adaptações que você vai utilizar e não é de fato 3 equações completas, como a gente costuma dizer, ou 4 equações completas. Então vamos fechar aí o nosso universo de sistemas de equações observando 2 equações de uma só vez, tá certo? Então vejamos aqui na tela. A gente já vai observar que equações é o que a gente estudou na aula anterior, né? Então, quando a gente vai pensar em um sistema de equações, como eu falei há pouco, um sistema de equações significa quando você tem 2 ou mais equações ao mesmo tempo. E a gente vai restringir o nosso estudo a 2 equações, tá certo? Então, o que a gente tem aqui é simplesmente o seguinte, ó, cada uma dessas separadamente é uma equação. Mas quando eu junto 2 ou mais, eu monto o que eu chamo de um sistema de equações, tá certo? Então, se eu for pegar o que eu fiz na aula anterior, eu estou tentando seguir o mesmo roteiro, né? Ou seja, na aula anterior eu parei no momento de fazer como é que a gente resolve uma equação. E hoje a gente vai tentar ver como é que a gente resolve um sistema de equações, tá certo? Então, o que eu digo a vocês é o seguinte, praticamente tudo que a gente vai utilizar num sistema de equações é o que a gente resgata das equações, tá certo? Mas lembra que na aula anterior eu utilizei muito a ideia da balança em equilíbrio, justamente para quando a gente chegasse nesse ponto, tudo que eu fizer como técnica, a explicação é o equilíbrio na balança, tá certo? Então existem algumas técnicas matemáticas que você muitas vezes pergunta por que é dessa forma. O porquê das técnicas que a gente vai utilizar na aula de hoje é a explicação do equilíbrio da balança. Então, resolver um sistema de equações, você faz a pergunta como de fato está ali, né? Resolver 2 equações ao mesmo tempo, eu diria que só que com algumas observações. De fato, a gente resolve as 2 equações ao mesmo tempo, só que a gente utiliza ferramentas matemáticas para que a gente de fato esteja resolvendo uma equação, mas que sirva para as 2 ao mesmo tempo, tá certo? A gente aqui não vai fazer a resolução de 2 equações ao mesmo tempo, como se você resolvesse uma equação com a mão direita ou outra equação com a mão esquerda. Não é essa a ideia. A gente resolve as 2, mas a gente utiliza uma técnica específica para que a gente utilize essa técnica para resolver as 2 ao mesmo tempo, mas é como se a gente estivesse fazendo uma simulação de resolver apenas uma, tá certo? Então a gente vai ver o seguinte, olha, por exemplo, chamando ali de 15 cada uma, a gente já viu que não dá certo para as 2. A solução, ou seja, o valor desconhecido, ele tem que servir para todas as equações do sistema. Não pode valer para uma e não valer para outra, tem que valer para todas. E a gente já viu que no caso 15 não funciona, tá certo? Então eu coloquei essa imagem aí como tentativas. Existe a possibilidade de você resolver por tentativas. Só que você corre o risco de que na primeira não seja, na segunda, na terceira, ou seja, você precise de muitas tentativas para você chegar. Mas eu aconselho nesse primeiro momento você tentar, no caso aí, descobrir o valor e depois utilizar a técnica para ver o que é que você acha em comum, tá certo? É lógico que a técnica para quem está aprendendo parece ser muito mais difícil, mas depois que você aprende a técnica, você consegue aplicar com certa naturalidade, tá certo? É só lembrar você que sabe andar de bicicleta que em algum momento andar de bicicleta era uma grande dificuldade, tá certo? Então veja, quando a gente vai tentar descobrir esses valores, eu tenho que descobrir o valor que sirva para todas as equações do sistema. Então a gente vai precisar de algumas ferramentas, tá certo? A gente vai precisar de algumas técnicas. E essas técnicas, elas são variadas. Não existe no primeiro momento você dizer qual é a melhor técnica. É importante que você conheça as técnicas e aí você faz
e descobre você mesmo qual é a que você consegue usar com mais facilidade, tá certo? Então, voltando aqui, essa parte de técnica é importante porque, como eu disse, né, existem várias técnicas. Geralmente, a gente utiliza a técnica como uma ferramenta que a gente vai usar para facilitar o nosso trabalho. Se você utiliza uma ferramenta que dificulta o seu trabalho, então não é uma boa ferramenta. Então, eu diria que nesse primeiro momento, quando o colega professor e professora trouxer esse tema para a aula, é importante que sejam apresentadas as várias técnicas para que, a partir dessas várias técnicas, os estudantes consigam escolher qual é a melhor técnica que ele vai utilizar, tá certo? No caso aqui, eu vou utilizar apenas a técnica da substituição. Então, desse ponto em diante agora, a gente vai falar de muitos procedimentos técnicos e que esses procedimentos técnicos é preciso que você faça com bastante calma, tá bom? Então, voltando aqui, para usar a técnica é preciso saber manipular letras. O que é manipular letras? Então, aquele exemplo que eu já trouxe em aulas anteriores de você resolver uma equação, ou seja, imagina que eu estou querendo resolver aquele equilíbrio ali para descobrir o peso da caixa, né? Então, qual é o peso dessa caixa? Eu vou ter que manipular as letras porque eu vou utilizar uma letra para representar aquela informação desconhecida. No caso aí, a letra C de caixa, tá certo? Então, aqui eu teria que fazer passo a passo. A explicação das técnicas de manipular a letra está aqui, tá certo? Nessa coisa de você resolver uma equação como se você estivesse resolvendo um equilíbrio de uma balança. Só que na aula de hoje a gente vai tentar manipular essas letras, mas lembrando mais uma vez que essa manipulação tem como justificativa o equilíbrio de uma balança, tá certo? Então aquele problema ali, ó, eu tenho duas caixas do lado esquerdo mais 250, do lado de cá eu tenho uma caixa mais 500. Então como é que eu manipulo letras, tá certo? A manipulação de letras, isso aqui é como se fosse uma síntese do que você faz na balança, tá certo? A explicação matemática não é essa, o resultado matemático é que é esse. A explicação está lá no equilíbrio da balança. Então o que acontece é o seguinte, para você resolver uma equação, eu diria que você precisa basicamente dessas duas etapas. A primeira delas é você jogar tudo que é letra para um lado, ou seja, tudo que é informação desconhecida para um lado da equação e tudo que é número você joga para o outro lado da equação. Isso é uma técnica, tá certo? Que é o mesmo que equilibrar uma balança. Quando você faz essa manipulação, letra para um lado, número para o outro, o que vai acontecer é o seguinte, ó, tudo que estiver somando de um lado da equação passará para o outro lado subtraindo, tudo que está subtraindo passará somando, tudo que está multiplicando passa dividindo e tudo que está dividindo passa multiplicando. As operações inversas, tá certo? Então, se você fizer o contrário aí, no caso, ó, voltando, mas você vai seguir o mesmo princípio, tá certo? Somar, subtrair, multiplicar, dividir com relação a você manipular. Então, quando a gente for manipular aí, veja como é que vai ficar na prática aí. Perceba que a primeira coisa é letra para um lado, número para o outro. Então, esse C do lado de cá vai passar para o lado de lá, 250 do lado de lá vai passar para o lado de cá. Quando eu faço essa troca, veja que eu fiz a troca utilizando a regra que eu vi anteriormente, né? Ou seja, utilizando essa regra aí, ó, o que está somando, subtraindo e assim vai. Então, quando eu faço essa troca, perceba que quando eu pegar essa manipulação, veja como é que vai resultar essa troca aí, tá certo? Perceba que eu estou explicando aqui em cima qual a troca que vai ser realizada, né? Então, eu vou ter que passar, como eu disse anteriormente, o C para o lado de lá e o 250 para o lado de cá. Feito isso, olha o que foi que aconteceu. 250 que estava de um lado da equação passou para o outro lado menos 250, porque perceba que ele estava somando do lado de lá. O mesmo vai acontecer com o C. O C está positivo aqui, né? Não necessariamente precisa ter o símbolo de adição, o símbolo de positivo, mas ele passa para lá negativo. Feito isso, eu vou precisar fazer apenas as operações ali, ó, C menos C e aqui 500 menos 250. C menos C dá 0, 500 menos 250, 250, e só vai restar para mim C igual a 250, tá certo? Então, o que a gente vê é que resolver uma equação, você tem que aplicar as técnicas, mas você precisa saber o significado dessas técnicas. Então, entenda que todas as técnicas utilizadas aqui, nada mais é do que você
está associando o equilíbrio de uma balança, tá certo? Como eu costumo dizer, não existe matematicamente somar, passar subtraindo, multiplicar, passar dividindo. É uma invenção das aulas de matemática para explicar aquilo que está no equilíbrio da balança, tá certo? Então, voltando aqui para a tela, a gente percebe que o que eu tenho aqui, se você tiver alguma dúvida, o que eu fiz nas telas anteriores foram as aplicações da técnica, né? E o que está aqui nessa tela é a explicação do equilíbrio. Então, é importante você ver as duas formas para saber de onde vêm essas regras matemáticas, tá certo? A técnica que a gente vai começar a ver agora e vai reforçar um pouco na próxima aula é a técnica da substituição. O método da substituição significa você igualar um valor desconhecido a outro, fazendo com que essa substituição você consiga transformar duas equações em uma só e resolver cada uma de uma vez, tá certo? Então, esse problema agora do finalzinho da aula, só para mostrar a você como é que a técnica funciona, mas é importante que na próxima aula a gente vai retomar essa técnica para você ver como é o funcionamento dela, tá certo? Então, a gente escolhe uma das equações para isolar uma das variáveis, qualquer uma que você escolha, tá certo? A escolha é independente. Vou escolher essa aqui de baixo. O que é que eu vou fazer? Eu vou isolar, como diz a técnica aí, né? Ou seja, isolando a incógnita y, eu tenho essa expressão aqui. E agora eu vou substituir, como a técnica diz, substituir uma informação na outra. O que é que eu vou fazer? Naquela equação, toda vez que aparecer o y, eu vou colocar 10 mais w. Feito isso, eu vou ficar com uma única equação, onde a única informação desconhecida é o w. Então, como eu disse, a aula anterior, que são as técnicas para resolver a equação, é importante para que quando você chegue nesse momento, você consiga perceber como é que se faz esse resultado, tá certo? Então, aplicando as técnicas que a gente conhece aí, letra para um lado, número para o outro, a gente vai perceber que eu tenho a equação aqui, que vão ficar w duas vezes, ou seja, w mais w igual a 20, consequentemente eu vou ter o w igual a 10. Só que eu não parei por aí, né? Ou seja, você observa que no sistema eu tenho que descobrir as duas informações desconhecidas. Aí eu volto para a informação que eu tinha no início, ou seja, o que eu isolei, e a partir daí eu descubro qual é o valor da outra informação desconhecida, no caso da outra letra que é o y, né? Y igual a 20. Então, o que eu tenho aí é que as informações desconhecidas, eu consegui determiná-las, e para isso eu tenho a solução da equação, no caso do sistema de equações, desculpe. Então perceba que aquele probleminha do início da aula, do valor da bola de basquete e da bola de vôlei, está resolvido com esse sistema aí, tá certo? Então perceba que as técnicas, elas são passo a passo, e nessa aula aqui é importante que quando você vê pelo YouTube, vai pausando em cada uma das etapas para você conseguir ir compreendendo cada uma das que eu utilizei aqui, né? Lembrando, como eu disse anteriormente, existem várias outras técnicas e essas técnicas vai ficar como sugestão para os colegas professores e professoras trabalharem em sala de aula. Mas eu acho importante partir dessa ideia, porque você consegue mostrar concretamente com os exemplos da aula de hoje, como é que um sistema de equações pode ser resolvido, você conseguindo explicar concretamente cada uma das etapas, tá certo? E a gente vai ver que na próxima aula, além da gente reforçar um pouco essa ideia do sistema de equações, né, da aplicação da técnica, você vai ver também que a gente vai representar graficamente esse sistema de equação, tá certo? Então, como está aparecendo aí, ó, aquele símbolo de voltar, qualquer dúvida, quando a aula estiver no YouTube, volta lá, tira sua dúvida, escreve para a gente qualquer informação que não ficou clara, qualquer parte que não ficou bem explicada, o que você não tenha entendido completamente, tá certo? Muitíssimo obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.